Olá, bem-vindo de volta. Que bom podermos retornar e dar continuidade a esse estudo de número 11, as 7 trombetas. Bom, a primeira parte desse estudo nós dedicamos a falar principalmente dos 6 selos, né, que era uma parte um pouco menor, mais fácil de ser compreendida. E dividimos então essa segunda parte, onde trataremos das outras perguntas, né? Já que a primeira era referente aos 6 selos, né? Nós demos uma olhada assim no geral. E agora vamos então à pergunta de número 2. Claro, sempre solicitando a Deus que nos abençoe, que nos envie o seu Santo Espírito, a fim de que possamos compreender, que Deus esteja presente em nossas vidas e que nos dê a capacidade, o entendimento que tanto necessitamos para compreender, né, o que vamos estudar aqui. O que acontece quando o anjo toca a 7ª trombeta? Nós paramos na 6ª, né? E agora a gente vai falar sobre a 7ª. Aqui o estudo ele dá um salto, né, do versículo 1 do capítulo 10, e a gente vai agora lá para o versículo 15 do capítulo 11, porque nos estudos a seguir a gente vai estar falando sobre essas duas testemunhas do capítulo 11 e vamos estar falando também sobre o livrinho, né, João e o livrinho do capítulo 10. Tá? Então esses estudos serão feitos separados, por isso a gente está dando esse salto aqui. Como eu disse, a 6ª trombeta ela envolve algo além do que esse toque da trombeta, onde nós vimos, a gente parou ali no capítulo 21, no versículo 21 do capítulo 9, e iniciaríamos agora a leitura do capítulo 10 e 11, mas a gente vai pular diretamente para a 7ª trombeta, respondendo as questões daqui do estudo, e depois, nos próximos estudos, então, serão tratados desses dois assuntos, ok? A gente não vai perder, não, nós vamos tratar deles posteriormente. O que acontece quando o anjo toca a 7ª trombeta? Apocalipse, capítulo 11, verso 15 e 19. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és, e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, isso aqui é muito importante, tá? Abriu-se então, verso 19, o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Já comentei, né, sobre relâmpagos, vozes, trovões, terremoto. Quando Deus falava com Moisés no monte, era assim que acontecia. Então Deus se pronunciou. Quando o santuário se abriu, João vê dentro do santuário a Arca da Aliança. O que continha na Arca da Aliança? O cajado de Arão, uma porção do maná e as tábuas dos 10 mandamentos. Né? São as 3 coisas que se encontram dentro da Arca da Aliança. O interessante é que, como nós vimos o selo de Deus, o sábado, aqui nós também temos uma referência a isso. Por quê? Como algo da lei de Deus teria sido abolida e ao mesmo tempo seria mantida no céu, dentro da Arca da Aliança, e agora essa arca então revelada ao homem, né? Que foi revelado aqui a João.
Quando abriu o santuário, João viu a Arca da Aliança dentro do santuário. Então é só para você refletir, né? Será que isso é de pouca importância para Deus? Já que isso está tudo guardado dentro da arca e essa arca se encontra no santuário? E aí responde uma outra pergunta, né? Por que que o homem, até hoje na arqueologia, não encontrou a Arca da Aliança? Porque a Arca da Aliança não está na terra, ela foi para o local de direito, que é o santuário no céu, onde Jesus está ministrando, ok? Então aqui já nos traz também, ó, no livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 19, já nos traz uma revelação de um mistério aqui, ó. Onde é que está a Arca da Aliança? Quando o santuário foi aberto, João viu a Arca da Aliança lá dentro do santuário. O homem então não vai encontrá-la aqui na terra, né? Ok? E Deus aqui se manifestando, né? Então, ao final da sétima trombeta, ao toque da sétima trombeta, Deus se manifesta. Okay? Então, o que acontece? A sétima trombeta anuncia que Deus passou a reinar. No verso 18, afirma-se que as nações se enfureceram e que chegou o tempo da manifestação da ira de Deus, não apenas para recompensar os seus servos, mas para destruir os que destroem a terra. Deus não se agrada daqueles que destroem a terra. Uma expressão que se refere à corrupção moral, né? Bom, podemos analisar aqui Gênesis 6, verso 12 e 14, mas eu vou deixar isso para você analisar. Tá? Assim, o anúncio da sétima trombeta corresponde ao último período que culmina com a segunda vinda de Cristo. Ao soar da sétima trombeta, o nosso Senhor, então, estará tomando para si o que é seu, né? Jesus Cristo, então, chegará à terra e tomará para si os seus. Questão de número 3. Ao tocar-se a sétima trombeta, o que João viu dentro do santuário celestial? Apocalipse 11, 19. Acabei de comentar, né? Antecipei também aqui o comentário dessa pergunta. João viu, então, a Arca da Aliança, que se encontra no santuário celestial. Então, a resposta correta aí, a Arca da Aliança. Aí vem um comentário aqui, né? A última trombeta é o anúncio de que chegou o momento da execução do juízo de Deus sobre todos os mortos e os vivos, como a manifestação do seu reino. Quando João descreve o santuário de Deus na sétima trombeta, ele vê a Arca da Aliança que ficava no segundo compartimento do santuário. Olha que interessante, né? Foi aberto todo o santuário, a primeira e o segundo compartimento, que a gente chama de Santíssimo, né? Chamado de Santíssimo ou Santo dos Santos. Foi nesse compartimento do santuário que Jesus entrou em 1844, cumprindo a profecia de Daniel 8,14, de 2.300 tardes e manhãs. Quando Jesus sair do lugar santíssimo, terá terminado o juízo pré-advento. A mediação de Jesus e o tempo de graça terá terminado também, tá? O juízo do pré-advento, a mediação de Jesus e o tempo da graça. Quando a porta da graça, como muitos dizem, nós dizemos, irá se fechar. Então, todos estarão selados, os que pertencem a Deus e os que pertencem a Satanás. Resta saber agora quais as escolhas que nós estamos fazendo que nos levará a receber o selo de quem? Tá? Então, todos os sistemas opositores serão destruídos. Aquele que faz oposição a Deus receberá como seu galardão será a destruição. A falsa religião será desmascarada e Jesus Cristo estabelecerá plenamente o seu reino eterno. Então, a religião verdadeira será revelada aqui. E você pode se perguntar, qual é a religião verdadeira? A religião verdadeira é Jesus e os evangelhos, né? Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que cumpre a vontade de Deus e aceita Jesus como seu Salvador, ele está na religião verdadeira. Reconhecer Jesus também como Filho de Deus, Deus como Criador, né, de todas as coisas.
Quem são os bem-aventurados ao soar da última trombeta? Apocalipse 19, verso 9. Vamos um pouquinho mais à frente aqui na nossa Bíblia, Apocalipse 19, verso 9. Quem são os bem-aventurados ao soar a última trombeta? Apocalipse 19, verso 9 diz assim: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. São bem-aventurados aqueles que aceitam o convite para as bodas do Cordeiro. Na época em que o Apocalipse foi escrito, havia 5 momentos importantes na cerimônia do casamento. Lembre-se, a Bíblia é um livro que revela a Deus. Suas palavras foram inspiradas por Deus, orientações, mas escritas por homens e que tinham uma vida em comum aqui na Terra. Então também deixavam suas características. Os escritos da palavra de Deus apontam para situações reais da vida que nos fazem entender. Então, esse mistério que a gente tanto fala, os mistérios de Deus, os mistérios da Bíblia, na verdade são mistérios revelados. Por isso que o livro de Apocalipse é o nome de revelação. Mas toda a Bíblia é revelada, apenas escrita na linguagem de um determinado período. Mas a sua mensagem é para desde o princípio até o fim. Então são bem-aventurados aqueles que aceitam o convite para as bodas do Cordeiro. Na época em que o Apocalipse foi escrito, havia 5 momentos importantes na cerimônia de casamento. Primeiro, o compromisso matrimonial. Noivos aceitavam o compromisso de se casarem. Havia também o pagamento do dote. O noivo recebia um dote pela noiva. A preparação da noiva para as bodas e o preparo do lar por parte do noivo. A noiva se preparava para se casar, enquanto o noivo estava preparando o lar onde eles iriam viver. A cerimônia das bodas, em que o noivo dava seu reconhecimento público do pedido de casamento e colocava sua capa nos ombros da noiva, enquanto o cortejo se dirigia para a festa. Quinto, a festa normalmente era na casa do pai do noivo. Tudo mudou, né? Tudo diferente hoje em dia. Desse mesmo modo, Cristo age com sua noiva até o momento de levá-la para o lar eterno. Então, na simbologia do Apocalipse aqui, o casamento, né, as bodas que está se referindo aqui em Apocalipse 19, verso 9, era a simbologia do casamento do período em que o Apocalipse foi escrito, do período que Jesus viveu na Terra, né? Aquele modelo de casamento antigo. E todo esse preparo para o retorno de Jesus, para Jesus receber a sua igreja, então é retratado da mesma forma do casamento daquele período. Quem é a noiva do Cordeiro? Apocalipse 21, versos 1 e 2. Quase no finalzinho da Bíblia, né? Apocalipse 21, versos 1 e 2. Apocalipse vai até o capítulo 22. Nós estamos aqui, ó, novo céu e nova terra, né? Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, quem é a noiva do Cordeiro? A cidade santa, a nova Jerusalém, que estava já preparada para o casamento. A nova Jerusalém, onde o remanescente fiel irá habitar, é chamada de noiva de Cristo. Apocalipse 21, verso 9, nós acabamos de ler. A igreja também é chamada de esposa, que nós também lemos aqui Apocalipse 19, 8 e 7. Vamos voltar um pouquinho, né? 19, versos 8 e 7. 19, verso 8, 7 e 8, isso.
falando ao contrário, né? Alegremo-nos, exultemo-nos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então aqui você vê que os atos dos santos são a vestimenta da noiva. O nosso comportamento, os nossos atos, aqueles que escolheram uma vida separada para viver em relacionamento com Cristo, é a vestimenta da noiva, que é a sua igreja, né? Então a Nova Jerusalém é símbolo de vitória do Cordeiro e da multidão de remidos que são convidados às bodas. Assim a noiva é uma figura que representa as pessoas justificadas pelo Senhor e que vivem em harmonia com a vontade de Deus. Quando o compromisso de casamento se confirmou? Lembra lá, nós falamos sobre as questões dos compromissos, né, que eram feitos nas bodas, né, no casamento. Então aqui nós temos também a noiva já está arrumada e o noivo precisaria pagar um dote, né? Não é isso? Então, quando é que esse dote foi pago? João, capítulo 3, verso 16, muita gente conhece de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, na verdade, o dote foi pago quando o Pai enviou o Filho para morrer no nosso lugar, né? Quando o sangue de Cristo foi derramado. Deus amou tanto o mundo que enviou. Em Cristo nós fomos escolhidos desde a eternidade. No entanto, foi na encarnação de Jesus que concretizou o compromisso da parte do Senhor. Okay? Então, tudo isso aqui é uma confirmação das coisas que acontecerão quando a 7ª trombeta for tocada, né? Tudo isso vai se tornar realidade, vai se concretizar ao ressoar da 7ª trombeta. Qual foi o dote que Cristo pagou? 1 Pedro 1,19. Né? Vai se repetir aqui já o que eu acabei falando. Eu antecipei de novo a pergunta, já acabei respondendo, né? Mas vamos aqui ao livro de 1 Pedro. A gente volta um pouquinho antes de Apocalipse aí. 1 Pedro 1, verso 19. Mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro, sem efeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ao morrer na cruz, Jesus pagou o dote, né, a sua justiça, e o seu caráter foi vindicado perante o universo. Então, diante do universo inteiro, o caráter de Deus agora se revela no amor maior, sendo capaz de se entregar para morrer no lugar do pecador, né? E aí, então, o dote é pago. E agora o noivo tem direito à sua noiva, a tomar a sua noiva para si. A noiva pertence agora a quem? Ao seu noivo, que é Jesus, porque o dote foi pago. Como devemos nos preparar para a segunda vinda de Jesus? Hebreus 12, verso 14. Vamos voltar um pouquinho, aí vem 1 Pedro, aí volta Tiago, aí já chega logo Hebreus. Tiago é um livro pequenininho, 2 páginas. Aí Hebreus, capítulo 12, já no finalzinho de Hebreus, né? Capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, verso 14. Como devemos nos preparar para a segunda vinda de Jesus? Vamos lá. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que viver em paz com todos, amar o próximo como a nós mesmos e nos santificar,
Quer dizer, levar uma vida separada, em conformidade com a vontade de Deus. Porque sem isso ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem esse detalhe, nós seríamos como as noivas nécias, que não estavam preparadas, estavam sem azeite, sem o poder do Espírito Santo, sem a lamparina para poder iluminar-se quando o noivo estava chegando. Jesus disse que nos pegaria de surpresa. Como não sabemos o dia nem a hora, temos que viver a cada dia como se fosse o próprio dia do encontro com o nosso Senhor Jesus. Então, como devemos nos preparar? Por meio de penitências? Não é isso que está pedindo. Não é necessário fazer nada? Também não é isso que está dizendo lá, né? Está dizendo que a gente tem que andar em paz e em santificação. Então a igreja deve viver justificada mediante a fé e crescendo em santificação. Para que estejamos preparados para a sua vinda, precisamos estar em paz com Deus por meio da experiência da justificação, conforme Romanos 5, verso 1, e avançar para uma caminhada que resulte em santificação. Vamos ver Romanos 5:1, Hebreus, aí a gente vai voltando, Romanos está lá, o primeiro livro depois do livro de Atos. Então vem os Evangelhos, vem Atos e depois vem Romanos, capítulo 5, onde é que eu estava? Verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Um verso simples, né, mas muito lindo e de grande profundidade, porque a justificação vem pela fé e a fé nos traz a paz com Deus e tudo isso acontece por meio de Cristo Jesus. Quando Jesus estiver pronto para voltar a este mundo, o que será dito no céu em relação aos remidos? Finalzinho da Bíblia novamente, Apocalipse 19, verso 7. Apocalipse 19, verso 7. É bem lá no finalzinho da Bíblia mesmo, que Apocalipse termina no capítulo 22, né? Já falei. Então, 19, verso 7. Vamos ver aqui. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. A gente até já leu. Então, alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja a esposa a si mesmo já se ataviou, já se preparou, já está pronta, né? Os primeiros 8 versos de Apocalipse 19 transcrevem uma alegria espetacular, com aleluias e louvores ao Cordeiro, que vence e revela todas as artimanhas e perversidades de Satanás, e o lançará no lago de fogo. Após os 1000 anos, Jesus virá para dar aos remidos um novo céu e uma nova terra, no qual eles habitarão para sempre. No céu terá lugar a grande ceia das bodas do Cordeiro. Sem dúvida será a maior e mais emocionante festa do universo. Eu gostaria de te perguntar se você sente o desejo de estar nesta grande festa no céu. Se você tem a vontade de continuar conhecendo Jesus como nós desejamos conhecer Jesus. Durante muitos e muitos anos, a palavra de Deus teve que ser retirada da terra e levada ao deserto e ser mantida intacta por um pequeno povo. Está na profecia de Daniel, dos 1260 anos, aonde a Idade Média tentaria apagar e deixaria a terra sem luz, como nós vimos lá na quinta, na sexta trombeta. E isso aconteceu, mas de certa forma tudo foi mantido de maneira que a palavra de Deus permanecesse intacta até o momento de novamente ser trazida para que a humanidade tivesse
o conhecimento necessário para alcançar a salvação. O mundo hoje prega várias vertentes religiosas e várias crenças. Talvez uma das maiores pregações que exista hoje, talvez não, com certeza, seria a do respeito mútuo, onde nós temos que respeitar a religião uns dos outros. Isso está certo, nós temos que respeitar a escolha, porque o próprio Deus respeita a escolha que nós fazemos e que a pessoa faz. Ninguém é obrigado a ir para o céu, mas o que Deus não aceita e não aceita dos seus servos que devem orientar as outras pessoas é que pessoas estejam a caminho do inferno por não conhecerem a verdade. Se você quiser fazer uma outra escolha, é direito seu, mas que você faça com consciência, sabendo que existe um Deus que criou um mundo perfeito e que esse mundo não tinha pecado, não conhecia a morte, não conhecia a dor, não conhecia o ódio, e que as pessoas não precisavam pisar umas nas outras para crescer. E quando o pecado entrou no mundo, e nós veremos outros momentos esse estudo, Deus então já tinha providenciado a salvação em Cristo, né? E é nisso que nós temos que crer. Eu peço a Deus que abençoe imensamente a sua vida, que você possa receber as orientações que tanto necessita, mas que você receba essas orientações do Espírito Santo de Deus e que a palavra dele possa ser uma luz acesa no seu caminho, a fim de que você possa ter um encontro com a verdade. É o meu pedido, a minha oração, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Também gostaria de convidá-lo a estar conosco no próximo estudo, né? Nós vamos ter mais um estudo e eu gostaria de poder contar com a sua presença, que você deixasse o seu like e curtisse a nossa página também, tá? Um grande abraço, fique com Deus, que Deus te abençoe.